Vocês podem observar aqui, algumas pessoas discutindo, algumas pessoas conversando, e dentro dessa conversa eles podem se perguntar assim: tá, mas o que é ser presbiteriano? Você já pensou sobre isso? O que é ser um presbiteriano? Ou então, o que é o presbiterianismo? Nós temos várias denominações protestantes, evangélicas, denominações crentes e fiéis ao Senhor, e nós fazemos parte de uma, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então você já se perguntou o que é o presbiterianismo? Ou então assim, por que você é membro da Igreja Presbiteriana e não de uma outra denominação? Você já se fez algumas dessas perguntas? E uma dessas perguntas eu preciso de resposta. O que é o presbiterianismo? Eu gostaria que alguém ali se arriscasse a dizer em poucas palavras. Você não precisa fazer aqui um tratado histórico, teológico, doutrinário sobre o que é o presbiterianismo, mas, muito simples, o que você entende ser o presbiterianismo? Alguém se habilita? Irmã Marlene, pode trazer aqui. Bom que ela foi bem rápida. Alguém se habilita? Já foi. Isso. Eu entendo que ser presbiteriano é estar envolvido numa igreja conservadora da palavra de Deus, e as pregações são em cima da palavra, sempre, sempre. Isso é uma coisa que me atrai muito, e longe está dessa coisa humanista, essa baboseira que está ocorrendo aí nesse planeta Terra todo, né? Antropocentrismo, né? A pessoa sai feliz da igreja. Até quero deixar aqui um testemunho, que toda vez que eu saio da pregação aos domingos, eu saio triste, em vez de sair alegre, porque eu vejo, assim, a miserabilidade da minha vida, o quanto ainda sou miserável. Muito obrigado, minha irmã. Agora eu preciso de uma outra pessoa que também possa, foi muito simples, muito rápido, inclusive, né? Que também, ao exemplo da irmã Marlene, possa trazer aqui o que você entende que é o presbiterianismo. Nessa segunda vez não foi tão rápido, né? Vamos lá, meus irmãos. Eu vou já começar com o meu radar aqui, buscar alguém para indicar. Ixi, a turma está um pouco acanhada ainda. Davi, você leva o microfone até o Vicente, por favor, meu irmão. Que ele acabou de se indicar. Ele não sabe disso, mas ele acabou de se indicar ali. É bom que, pela distância, o Vicente já está pensando ali, ó. Uma coisa interessante é que nós temos na nossa denominação o que foi feito agora, no início, né? Nós temos os símbolos de fé, nós temos as confissões, que são comentários que levam ao entendimento da palavra de Deus. Então isso é um ponto muito importante no presbiteriano, né? No presbiterianismo. Essa questão de ter a doutrina voltada às escrituras sagradas. Perfeito. O pastor também vai falar. Aí, meus irmãos, já que é o pastor que vai explicar o que é o presbiterianismo, eu vou sair daqui e ele pode dar continuidade na aula, né? Isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes a nossa resposta é correta, mas ela não abrange. Então, por exemplo, será que ser presbiteriano é porque batiza criança? Né? Não, porque os metodistas também batizam, luteranos também batizam, o episcopal também batiza. Você tem uma série de igrejas evangélicas, protestantes que fazem isso. Então é porque nós batizamos por aspersão. Não, aí nós vamos encontrar a igreja do Nazareno, vamos encontrar a igreja congregacional, uma série de igrejas que batizam por aspersão. É porque nós somos reformados. Não, a gente vai também encontrar várias denominações que são reformadas. Somos confessionais, temos os símbolos de fé. Também não, inclusive nós temos um movimento hoje batista no Brasil de retornar à confessionalidade. Inclusive, o que me chama a atenção é que essa confessionalidade, ela é inclusive pactual, ela é aliancista. Então é um movimento muito importante que aproxima muito, né, presbiterianos e batistas. Então, para além de tudo isso, o que nos caracteriza como uma igreja diferente das demais?
é o sistema de governo. Nós temos um sistema de governo, daí o nome presbiteriano, porque é através de presbitérios, concílios. Nós somos igrejas confederadas. Então, cada igreja local possui um pequeno concílio, que é o conselho da igreja, que são homens eleitos pela comunidade para servirem ao Senhor, representando-os durante 5 anos. O conjunto de igrejas, portanto, de conselhos, forma um presbitério. Então, nós temos o presbitério que tem ali autoridade sobre as igrejas. Um conjunto de presbitérios forma um sínodo. Então, o sínodo é o concílio que atua sobre os presbitérios. E a união de todos os sínodos no Brasil forma o que nós chamamos de Supremo Concílio, que se reúne de 4 em 4 anos. O sínodo se reúne de 2 em 2 anos. O presbitério se reúne anualmente. E o conselho, ele deve se reunir pelo menos de 3 em 3 meses. Então, é isso que nos caracteriza. Por quê? Porque algumas igrejas são congregacionais. Então, toda decisão, desde disciplina, tudo reúne a congregação toda e eles decidem. Existem aquelas que são episcopais, ou seja, não, só o pastor decide. A palavra do pastor é o que deve ser obedecido na igreja. Nós estamos no caminho do meio, nós estamos no centro disso. Nem tanto ao congregacionalismo, nem tanto ao episcopalismo. Nós somos representativos. Nós temos irmãos que representam a autoridade. Lembrando que, claro, existem assuntos que só a Assembleia na Presbiteriana pode fazer. Eleição de pastor, presbítero, diácono, troca, venda, aquisição de bens, só a Assembleia pode fazer. De resto, tudo é feito por meio do conselho. Então, o que de fato, ponto de maior e grande diferença entre nós presbiterianos e os demais, como eu disse, não é confessionalidade, forma de batismo, batismo infantil, nada disso. É o fato nós temos um governo representativo, que aí sim se diferencia desses demais irmãos. Daí a importância quando votamos nos nossos presbíteros. Eles nos representam. Muito bem. Gente, o objetivo dessas perguntas iniciais era justamente isso, nos provocar a pensar o que de fato é o presbiterianismo. Tivemos aqui algumas respostas, tivemos aqui uma resposta muito mais explicada e no ponto exato aqui do pastor Alfredo, e nós vamos abordar sobre isso quando estivermos abordando alguns aspectos históricos sobre o presbiterianismo, sobre a sua origem, e por isso que eu já coloquei aqui os objetivos. Quais são os objetivos dessa aula, e não somente desta, mas desta e da aula do domingo que vem? Conhecer um pouco da história da igreja presbiteriana desde suas origens lá na Escócia. Então, a nossa igreja começou na Escócia. Compreender porque a nossa igreja, e pensando aqui sobretudo em primeira igreja, mas também um pouco na igreja presbiteriana de um modo geral, compreender porque a nossa igreja é como é e as razões de algumas mudanças ocorridas. Vocês sabem, algumas mudanças ocorreram nos anos recentes, né? Não tão próximos assim, alguns mais recentes, outros não tão assim, mas algumas mudanças ocorreram. E também valorizar a nossa rica herança histórica. E pensando nessas mudanças, eu tenho algumas outras perguntas, e aqui eu só preciso que vocês levantem a mão para se identificar. Quem aqui é membro da igreja presbiteriana há menos de 5 anos? Tem alguém que é membro da igreja, ou frequentador assíduo da igreja há menos de 5 anos? Temos uma turminha, né? Entre 5 e 10 anos, alguém aqui que está nesse meio? Tem uma outra turminha boa. Entre 10 e 15 anos, tem alguém aí que é membro, frequentador assíduo da IPB? Mais uma outra turminha. Agora, pessoal mais das antigas, né? Quem é membro da igreja há mais de 20 anos? Eita, um monte de gente das antigas. Agora, tem alguém que é membro da igreja, não necessariamente da primeira igreja, mas da igreja presbiteriana há mais de 30 anos? Até meu sogrão levantou lá atrás, olha. Muita gente, inclusive muitos tendo o privilégio de fato crescer e se desenvolver na igreja presbiteriana. E queridos, nesse contexto, você já visitou alguma igreja presbiteriana fora, em outro estado, em outra cidade, e percebeu que o culto é muito diferente do nosso?
Alguém já teve essa experiência? Muitos, né? E você já se perguntou por que é assim? Se somos todos igreja presbiteriana, por que temos aqui um culto que é ministrado e guiado de uma forma, e temos em outros locais um culto que é bem diferente, inclusive às vezes você até tem dificuldade de se identificar, inclusive dizendo, rapaz, eu estou na igreja presbiteriana ou em uma outra igreja? Isso acontece conosco, né? Inclusive, eu não sei se você já parou para se perguntar também sobre as mudanças que ocorreram, algumas mudanças que ocorreram. Quais as razões delas? O que motivou essas mudanças? São perguntas muito importantes e o meu objetivo é responder algumas delas, numa perspectiva mais histórica do que teológica, muito embora nós vamos tocar também na teologia e na doutrina, mas também numa perspectiva histórica, porque nós precisamos entender que muitas dessas mudanças ocorreram para nos ajudar a retornar à origem, e não a coisas que isso sempre foi assim, e então em determinado momento resolveram mudar tudo. Às vezes nós temos essa impressão, sobretudo quem é mais recente na igreja. Eu, por exemplo, cheguei em um momento em que mudou a sarça. Tinha sarça com a pombinha, então a pombinha saiu e foi lá para a Universal, né? Não era essa a piada da época? Então tínhamos ali a pombinha, tiraram a pombinha. Aí você pode se perguntar, mas já está há tanto tempo desse jeito, por que inventaram um problema agora? E eu falo isso porque eu me perguntava assim. Eu fazia essa pergunta, mas já é assim o símbolo da igreja, por que mudaram? Por que agora? Qual o motivo disso? Já estão inventando coisa para trazer problema para a gente. São perguntas, e perguntas que muita gente se fez de forma honesta, meus irmãos, e eu me coloco nesse meio. E nós precisamos entender por que algumas dessas coisas aconteceram. Mas trazendo agora um pouco da nossa história, a gente precisa chegar à origem. Pensando ali na época da Reforma Protestante, eu vou fazer um apanhado histórico muito breve, tá? Mas é necessário para que nós possamos entender um contexto geral. Ali no contexto da construção da Basílica de São Pedro, ali no início do século XVI, 1500 e um pouquinho, então nós temos aquela frase muito conhecida de Johannes Tetzel, assim que a moeda no cofre tilintar, a alma do purgatório irá saltar. E o que acontece nesse período? A Igreja Católica está angariando fundos para a construção daquela grande igreja, a Basílica de São Pedro, muito bela, cheia de coisas que de fato são muito caras, e então para isso eles têm uma série de práticas, inclusive dentre elas a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados. E eu não vou entrar muito nesse assunto, porque os irmãos conhecem bem sobre essa perspectiva histórica, sobre essa reconstrução histórica. E nesse contexto, já havia uma série de irmãos nossos do passado, conhecidos como pré-reformadores, e estes irmãos nossos do passado já estavam, inclusive alguns deles, buscando fazer a tradução das Escrituras. Lembrando que naquele tempo a Bíblia era no latim, as pessoas, nós, comuns, não tínhamos acesso à Bíblia, né? As pessoas como nós não tinham acesso à Bíblia, e então ninguém conhecia de fato a palavra de Deus. A voz do sacerdote, ou a voz do Papa, ou a voz da própria igreja, era, em certo sentido, soberana. E nesse contexto surge um monge chamado Martinho Lutero, e em 31 de outubro de 1517, lá na igreja do Castelo, uma cidade chamada de Wittenberg, ele apregou lá suas 95 teses, que na verdade não esse é o nome do documento, o nome do documento é Debate para o Esclarecimento do Valor das Indulgências. E então ele vai questionar que valor que toda essa parafernália tinha, de que, por exemplo, eu tinha um parente, um familiar, um ente querido que estava lá no purgatório, que não tem qualquer base bíblica para isto, né? Mas o purgatório era muito útil para eles nesse contexto. Por quê? Ele não está nem no céu nem no inferno, ele está no purgatório, um momento intermediário, e se ele está no meio ali, ele ainda pode ser salvo ou condenado. Então, o que eu, como um parente, vou fazer? Eu pego meus últimos recursos, minhas últimas moedinhas, vendo aquilo que eu tenho, vou lá e coloco no gasofilácio de Johannes Tetzel, para no momento que a minha moedinha cair, o meu parente, minha mãe, meu pai, minha esposa, meus filhos, que estão lá no purgatório, no pensamento deles, no momento que a moedinha cair, a alma dele vai para o céu. E nesse contexto, surge então o reformador Martinho Lutero, questionando justamente essa venda de indulgências.
Mas o movimento da reforma protestante não é um movimento isolado. Como eu falei, há uma série de pré-reformadores, você pode pesquisar com mais calma depois, mas além destes pré-reformadores, um pouco depois de Lutero, ou no mesmo contexto, em anos semelhantes, mas em outras regiões, também há outros movimentos de reforma. Inclusive um movimento de reforma na Suíça, tendo início lá em Zurique com Ulrico Zwinglio. E ele viveu por pouco tempo, ainda jovem, ele acabou morrendo numa batalha de protestantes contra católicos, e ele estava como capelão naquela batalha. Em determinado momento ele é atingido e ele fica ali já para morrer. E então, quando o encontram, matam Ulrico Zwinglio e fazem coisas terríveis com o corpo dele. Depois de morto, ele é esquartejado, ele é queimado, as suas cinzas são unidas a fezes de animais, para então justamente demonstrar o desprezo e o ódio que aquelas pessoas tinham contra Ulrico Zwinglio. E como é que começa esse movimento de reforma lá em Zurique, na Suíça? Em meados de 1518, 1519, você vê que é muito próximo o tempo, ele começa a pregar uma série de sermões e que causam um forte impacto ali na sua região. Ele começa a pregar, inclusive, sequencialmente nas Escrituras, e as pessoas começam a ouvir e então ser impactadas pela pregação da palavra de Deus. Ele não inventou coisas mirabolantes, mas pregando a palavra de Deus, o Senhor Deus, ali, através do seu Santo Espírito, começou a atingir a vida de diversas pessoas. E temos esse movimento de reforma na Suíça, e esse é o chamado movimento reformado. Com Martinho Lutero nós temos origem a reforma protestante oficialmente, né, como nós inclusive comemoramos em 31 de outubro, todos os anos, mas ele vai iniciar o movimento chamado de luterano. E tem um outro movimento que corre paralelo a ele, que é o movimento reformado, que é mais alinhado a esse movimento que começa com Ulrico Zwinglio na Suíça. E é interessante que em determinado momento, esses dois grupos tentam se unir. Ulrico Zwinglio de um lado, Martinho Lutero do outro, eles se reúnem inclusive para um colóquio, para uma reunião, sentam juntos ali, tem outros reformadores, Martin Bucer e outros homens ali, e eles começam a debater sobre uma diversidade de temas. Eles concordam sobre quase todos, menos um, a ceia. Mais especificamente sobre a presença de Cristo na ceia. E Lutero pensa de uma forma, Ulrico Zwinglio de outra, e então eles não conseguem entrar em acordo, e os movimentos continuam andando separadamente, muito embora concordassem com vários aspectos, mas isso os impediu naquele momento de andarem juntos. E depois, como sucessão de Ulrico Zwinglio por causa da sua morte prematura nessa batalha, né, havia apenas ali 15 anos, mais ou menos, menos de 20 anos do movimento reformado, Henrik Bullinger, que vai ser o seu sucessor. E é interessante também o valor da pregação. Bullinger, ele chega a pregar de 6 a 7 vezes por semana durante 10 anos. E depois que ele começa a ficar mais velho, perde um pouco o pique, e outros pregadores vão sendo levantados, ele chega a pregar de 3 a 4 vezes por semana. Sexta-feira, 2 vezes, domingo, 2 a 3 vezes. E essa era a rotina semanal de alguns destes reformadores, pregando semana após semana, dia após dia, várias vezes por semana, às vezes mais de uma vez no mesmo dia. E meus irmãos, aí falando como alguém que prega regularmente na igreja, e isso é extremamente cansativo. Somente o Senhor para nos sustentar, para então estarmos pregando com regularidade. Isso nós podemos observar, meus irmãos, a atuação do nosso Deus, através do seu Santo Espírito, sustentando estes nossos irmãos do passado. Por isso que um dos objetivos da aula é justamente isso, reconhecer a herança histórica que nós temos no movimento reformado e protestante como um todo, e também no movimento presbiteriano que surge lá na Escócia. E por curiosidade, Henrik Bullinger, ele é o autor da segunda confissão helvética. Uma coisa que acontece muito nesse período, inclusive dentre os luteranos e depois dentre os nossos irmãos batistas, é o surgimento de confissões de fé. Os congregacionais também vão fazer. O que são as confissões de fé? Aquilo que o Vicente começou a tocar ali. São estes documentos que vão demonstrar a fé daquele grupo. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos a primeira confissão de fé que foi feita em solo americano. Pensando nas Américas. A primeira confissão de fé produzida nas Américas não foi lá nos Estados Unidos com os puritanos. Na verdade, foi no Brasil, lá em Guanabara. Um grupo de huguenotes,
que são os presbiterianos ou os reformados franceses, chamados de huguenotes, eles, sendo perseguidos por conta da sua fé, de início eles são convidados para vir para o Brasil, por causa da sua moralidade, e então quem está vindo os chama para vir com ele. Só que, justamente por conta do seu apego à palavra de Deus, eles começam a ser perseguidos ali naquele contexto, ainda em 1500 e pouquinho, muito no início, agora me falha a memória qual o ano. E como parte da sua condenação, eles vão, digamos que, produzir provas contra si mesmos. Quais eram essas provas a serem produzidas? Dizerem no que eles criam. E então eles escrevem ali, 5 homens, a Confissão de Fé da Guanabara. E se você for perceber, tem muitos aspectos semelhantes à Confissão de Fé de Westminster, ou à Confissão de Fé escocesa, ou à Confissão belga, outros documentos, vários artigos. Quem é Deus? Quem é Cristo? O que é a igreja? E demonstrando no que eu creio, o que eu penso. E esse documento foi utilizado na condenação daqueles homens. Apenas um acabou negando a fé depois, e ele era o único sapateiro da região, então ele continuou ali sendo utilizado, mas todos os outros foram condenados por causa da sua fé, que eles demonstraram na sua confissão de fé. Então, dando continuidade, o movimento reformado tem alguns nomes muito importantes, e nós temos esse monumento aqui, que eu sei que alguns irmãos já tiveram até o privilégio de estar ali presencialmente. E esse monumento aqui, que é o Muro dos Reformadores, lá na Suíça, lá em Genebra, ele vai trazer justamente essa ideia. Reconhecer aquelas pessoas que atuaram, inclusive alguns naquela mesma cidade, que tiveram a importância histórica, e pensando para nós não apenas uma importância histórica, mas uma importância para a solidificação da nossa fé através da atuação dos nossos pais do passado. João Calvino, ele fez parte de uma segunda geração da Reforma. Alguns vão colocá-lo como primeira geração ainda, mas o intervalo de tempo em que ele esteve vivo e Lutero também esteve vivo é muito curto, e inclusive eles não chegaram a se conhecer. Então, podemos dizer que ele era criancinha ainda quando a Reforma Protestante teve seu início. E ele, francês, acaba saindo ainda muito jovem da França, inclusive por perseguição, e ele vai acabar se refugiando em Genebra. E ali nós temos ele como pastor daquela cidade, ele como um dos principais teólogos da Reforma, né? Genebra, a cidade lá na Suíça, torna-se o grande centro da teologia reformada. E nesse movimento, nesse monumento, nós temos de lá para cá Guilherme Farel, que foi o responsável por convencer Calvino a ficar ali em Genebra. Calvino, na verdade, não tinha a ideia de ficar em Genebra, mas Guilherme Farel, quando o conhece, disse: rapaz, esse jovem ele tem potencial. Ele tem potencial tanto de pregação quanto de escrita. E conversa com ele, convence-o a ficar ali. E então ele fica. Temos João Calvino lá, o segundo, de lá para cá. Depois Teodoro de Beza, que é o sucessor de João Calvino em Genebra. E alguém que nós ouvimos falar muito pouco, conhecemos muito pouco, mas ele foi o sucessor de Calvino. E também John Knox, que está aqui nessa ponta. E nós vamos falar um pouco melhor sobre ele daqui a pouco. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que nesse processo todo, João Calvino ele foi o grande formulador das bases para a ortodoxia reformada. Temos ali Calvino dando um tchauzinho para a gente, e ele produz uma série de documentos. Dentre eles, nós temos as Institutas da Religião Cristã. Muito jovem ele começa a escrever esse grande tratado teológico, podemos dizer que é uma teologia sistemática, uma sistematização da teologia. E nós temos em língua portuguesa, ele feito em 2 volumes, os livros 1 e 2 no primeiro volume, os livros 3 e 4 no segundo, ou então esse pela nossa casa editora da Cultura Cristã em 4 volumes, cada um dos livros em 4 volumes. E é interessante que ele passa quase que toda a sua vida interagindo com este documento, as Institutas. Ela começa de uma forma e então ele vai ampliando, e conforme a maturidade, conforme inclusive as suas experiências de pregação na igreja, se preocupando ali com as ovelhas, ele vai cada vez mais ampliando e não mudando a sua teologia, mas apenas agregando mais valor àquilo que ele já tinha produzido. Além disso, ele produz diversos comentários, diversos sermões. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler alguma devocional feita pelo Calvino, ou então ler algum trecho de algum comentário dele. Nos meus sermões, de vez em quando eu utilizo algum comentário. Quando estávamos expondo Gênesis, um dos comentários que eu utilizava ali era justamente de João Calvino. Então, volta e meia você ouviu
algum comentário de João Calvino sobre algum aspecto que nós trouxemos na exposição de Gênesis. E as institutas da religião cristã trazidas ali. Mas além disso, meus irmãos, como eu falei, há todo um contexto. E aqui é que a questão pega um pouco. Nós temos vários movimentos de reforma. Temos um movimento na Suíça, temos um movimento na França, temos um movimento na Escócia, nós temos esse movimento na Alemanha com Lutero. Nós também temos um movimento de reforma na Inglaterra, a reforma inglesa. Só que se você pudesse, por exemplo, perguntar para Lutero, Lutero, o que motivou você a buscar uma reforma na igreja? Você conseguiria observar respostas um tanto quanto simples, um quanto tanto tranquilas. Você vai observar que ele vai ser contra a venda das indulgências, ele vai defender inclusive a salvação, a justificação pela fé somente, né, pensando ali nos solas da reforma protestante. São motivos de convicção religiosa. Ele olha para as escrituras e observa que aquilo que estava sendo feito era errado. Se você perguntasse para Calvino, também você obteria respostas, para John Knox, para Teodoro de Beza, para Guilherme Faria ou para outros tantos. Mas se formos buscar na reforma que ocorreu na Inglaterra, os motivos não foram teológicos ou doutrinários ou de convicção religiosa. O que acontece naquele contexto? O rei Henrique VIII, que está ali na ponta, ele era o filho mais novo de um rei chamado Henrique VII. Ele é o oitavo, tinha um rei Henrique VII. E o irmão mais velho do Henrique VIII, antes de ser rei, ele não era o Henrique VIII antes, né? Ele se tornou Henrique VIII após ser colocado no trono. O irmão mais velho dele, Arthur, ele se casa com Catarina de Aragão, que é a mulher que está ali na ponta e também ali em cima. O que acontece? O rei Henrique VII, rei da Inglaterra, ele faz um tratado com a Espanha, que era um reino muito forte, muito poderoso e extremamente católico. Então, o rei Henrique VII da Inglaterra faz esse tratado com o rei da Espanha, e então, olha, vamos ter um bom contato, né, e unir forças em determinada medida. E então, o meu filho mais velho vai casar com a sua filha. E então nós vamos ter essa aliança, por assim dizer, de sangue entre os dois reinos. É algo que era muito comum, e foi muito comum durante a história. Inclusive, nós temos relatos bíblicos de coisas semelhantes acontecendo, né? Inclusive, muitas dessas várias esposas dos reis do passado, pensando em Davi, pensando em Salomão, muitas delas eram por causa de acordos semelhantes a esse, para ganhar ou para pacificar alguma coisa, ou então para ganhar um apoio político, um apoio até mesmo militar. E é mais ou menos esse raciocínio que Henrique VII tem, o pai de Henrique VIII. Ele casa o seu filho mais velho com Catarina de Aragão, vinda da Espanha. Só que Arthur morre. Ele morre muito cedo, inclusive, pouco tempo depois do casamento. E então tem um problema nas mãos, o rei Henrique VII. Por quê? Porque ele tem a sua nora, mas que está viúva. E ele ainda tem um tratado que ele quer que permaneça, por conta da força da Espanha. Qual é a ideia dele? Eu vou pegar meu filho mais novo, que vai reinar no meu lugar lá na frente, e vou dar a sua antiga cunhada como sua esposa. Essa é a ideia dele. Então, Henrique VIII vai casar com Catarina de Aragão. Só que, pela lei canônica, pelos cânones católicos, isso não era permitido. Não fazia sentido uma cunhada, depois de viúva, casar com o seu antigo cunhado. Ou seja, um irmão tomar por esposa a viúva do seu irmão falecido. O que acontece? O rei Henrique VII consegue a autorização do Papa daquela época para então fazer isto, para então, digamos, abrir uma exceção a esta regra. E o casamento acontece. Henrique VIII se torna rei, e ali com Catarina de Aragão eles passam algum tempo sem conseguir ter filhos homens. Ela tem uma série de abortos, inclusive, e nasce uma menina, que é a Maria I, que depois vai ser rainha, chamada de Maria Tudor ou Maria a Sanguinária. Mas sobre Maria a gente vai pensar um pouquinho depois. Ele, por não ter filhos homens para poder fazer a sua sucessão, ele tem a seguinte ideia: eu quero dissolver o meu casamento. E dissolvendo o meu casamento, eu vou casar com outra mulher e então eu vou tentar ter um filho homem. E ele vai ao Papa, só que já era um outro Papa. E esse Papa, já com o movimento da Reforma Protestante ali, incomodando-o, por assim dizer, qual é a questão que acontece? O Papa não permite
Não, nós não temos como fazer isso. Por quê? Por exemplo, Martinho Lutero, perante os seus julgamentos, o que ele dizia? Olha, eu não tenho como dizer que a igreja, ou dizer que os concílios da igreja, ou que o Papa, a sua palavra é infalível. Por quê? Os homens constantemente se contradizem. Essa é uma das falas de Lutero contra a igreja católica, ou contra o Papa. Então, justamente por isso, ele não poderia agora reconhecer que aquele casamento foi errado, porque ele estaria entrando em contradição com o Papa anterior. O que acontece então nesse sentido? Em 1534, o rei Henrique VIII, ele se declara o chefe supremo da Igreja da Inglaterra, no seu ato de supremacia. E com isso, a Igreja na Inglaterra, ela rompe com a Igreja Católica, e temos então a Igreja Anglicana, a Igreja Inglesa, e ele se torna então o grande chefe supremo, e tem o arcebispo da Cantuária, que vai ser como que uma espécie de papa também ali do anglicanismo naquele momento inicial. E o principal motivo, ele queria a dissolução do seu casamento, porque ele queria casar com outra e então tentar ter filhos homens. E é interessante que ele se casa, meus irmãos, 6 vezes. Catarina de Aragão é apenas a primeira. Depois tem a segunda, que ele acusa, ela não dá filhos homens para ele acusa ela de adultério, e a pena para adultério é a decapitação. Então a sua segunda esposa é decapitada. Temos a terceira esposa dele, e ela vai lhe dar o filho homem, Eduardo VI, mas ela também morre. E então ele vai se casando. As únicas esposas ou ex-esposas que sobreviveram a Henrique VIII, por curiosidade, foi a primeira e a sexta. As outras ele mandou matar. Essas outras ficaram exiladas e receberam alguma premiação, inclusive Catarina de Aragão, mas 4 das suas esposas não sobreviveram a esse homem. Então, nós temos ali do seu primeiro casamento, Maria I, que vai reinar, depois do segundo casamento com Ana Bolena, a Elizabeth I, e depois do seu terceiro casamento, Eduardo VI. Estes 3 vão reinar sobre a Inglaterra, e cada um deles vai ter um papel determinado sobre a nossa história aqui. E, meus irmãos, dentro desse contexto, nós temos o movimento puritano, aquilo que nós chamamos de puritanismo. E o que eles vão observar? Que havia uma série de semelhanças entre a igreja anglicana e a igreja católica. Por exemplo, em sua liturgia. Porque, na verdade, Henrique VIII ele era católico de convicção. Só que como ele queria casar de novo, ele rompe com a igreja católica. Mas as suas convicções continuam católicas. Então, uma série de práticas da igreja católica continuam vigorando, inclusive dentro da sua teologia. Algumas coisas vão sendo mudadas, inclusive algumas delas vão sendo mudadas depois por influência do puritanismo, ou por influência inclusive de teólogos escoceses que vão promover algumas dessas mudanças. Mas, ao observar isso, estes grupos vão dizer que a igreja, na verdade, foi reformada apenas pela metade. Porque, inclusive, o motivo deles começarem a ser chamados de puritanos. O que acontecia? Eles, inclusive, muitos desses puritanos, por causa da perseguição, foram se exilar em Genebra, e ali tiveram um grande contato com a teologia reformada. Muitos deles foram alunos do seminário feito ali, da escola teológica promovida ali por João Calvino. E quando eles retornam para a Inglaterra, alguns anos depois, eles vão dizer isso: olha, a nossa igreja foi reformada pela metade. E eles buscavam, por exemplo, purificar o culto. Olha, o nosso culto ele é um culto impuro. O nosso culto, por exemplo, na hora dos sacramentos, as pessoas ainda têm que se ajoelhar para poder receber a hóstia. E então, a congregação recebe a hóstia e apenas a hóstia, o vinho, não é partilhado para a congregação. E as pessoas têm que se ajoelhar, ainda têm que fazer o sinal da cruz e uma série de outras parafernálias ali da liturgia. Eles vão dizer: o nosso culto ele precisa ser purificado, porque a igreja foi reformada apenas pela metade. Outra coisa que eles vão dizer: a moralidade dos nossos ministros precisa ser purificada, porque muitos desses ministros, desses bispos e arcebispos, tinham uma série de amantes, viviam em prostituições, viviam inclusive tendo filhos aqui e ali, ilegais, claro, e viviam inclusive em bebedices. E isso era um reflexo na vida da igreja, isso era um reflexo na vida das pessoas. Então o que eles vão dizer? A nossa igreja precisa ser purificada quanto ao culto, quanto à moralidade. Além disso, a nossa igreja precisa ser purificada quanto à sua doutrina. A doutrina ainda é, sobretudo, católica. É isso que eles vão dizer. E alguns aspectos são estes que eu coloquei aqui, dentre outros. E além disso, eles vão dizer que a nossa nação,
o nosso governo precisa ser purificado, inclusive pensando no governo da igreja. Porque com aquela estrutura episcopal, o que era dito de cima, embaixo tinha que obedecer. Não importava o que dizia as Sagradas Escrituras. Porque a estrutura valia muito mais do que a palavra de Deus. Então, pensando pelo menos em 4 frentes em que eles diziam: devemos purificar a igreja no culto, na doutrina, na moralidade e no governo. Daí, eles começam a ser chamados, inclusive, jocosamente de puritanos. E, inclusive, muita gente ainda usa isso hoje, né? Algum irmão ali que, por alguma questão ou outra, rapaz, esse irmão aqui é muito puritano, cheio de puritanismo. É nesse sentido que começa, inclusive, aqueles que são chamados de calvinistas, começam a ser chamados de calvinistas como forma jocosa. E lá vem os calvinistas. São os calvinistas, que eram seguidores de Calvino lá no século XVI para o século XVII ainda. Então, nesse contexto, os puritanos são chamados dessa forma por causa dessa sua vontade de purificar a igreja da Inglaterra de vestígios dos rituais e costumes católicos. E dentro desse contexto eles estavam interessados em pregar as Escrituras. E, meus irmãos, eles sofrem forte oposição e também muitos deles são exilados, muitos deles têm que fugir porque eles são duramente perseguidos. Deixa eu ver qual é o próximo slide, que eu tenho uma informação sobre isso. Ainda não. Eu falei da Maria Tudor mais cedo. Ela foi chamada também de Maria Sanguinária. E vocês podem imaginar por que ela foi chamada dessa forma. Dentro desse contexto aqui de oposição e perseguição, Maria Tudor está inserida ali. Porque tem um momento de tranquilidade, sim. Porque Eduardo VI, que muito jovem, aos 9 anos de idade, ele começa a reinar quando seu pai morre. Só que ele morre também muito cedo. Ele reina dos 9 aos 16 anos. E quando Eduardo VI morre, que era um rei ali que foi criado dentro do protestantismo, ele deu liberdade, inclusive por ser muito jovem, deu liberdade aos puritanos, deu liberdade às reformas na igreja. Mas depois vem Maria Tudor, e inclusive até muito apegada àquilo que a sua mãe pensava, que era fortemente católica. Quando ela assume o poder, ela demonstra que ela é Maria, a Sanguinária. E ela persegue duramente os puritanos e os protestantes naquele contexto, muitos deles sendo queimados. Há registros que dizem que ela chegou a mandar matar mais de 300 crentes, mais de 300 protestantes iam para a fogueira. Inclusive tem uma cidade chamada Smithfield, em que ela se sentava numa sacada de um palácio ali, um dos seus palacetes, ela se sentava ali na sacada para poder assistir os crentes sendo queimados pela sua fé. E pensando nessa cidade de Smithfield, eu tenho aqui um breve trecho sobre algo que acontecia ali. E o seguinte: sobre o reinado de Maria Tudor, assim, aqui a fonte é o Livro dos Mártires, de John Foxe. Sobre o reinado de Maria Tudor, a Sanguinária, também chamada de Blood Mary, muitos pastores foram queimados na estaca a ponto disso se tornar um evento comum. E ele conta aqui uma história de um homem que estava ali. Ele morava em uma cidade que, digamos que era entre Smithfield e outras cidades. Ficava ali na estrada. Ele estava ali na estrada de acesso a Smithfield, que era esse local em que as pessoas iam para serem queimadas. E então ele observa um grupo de pessoas indo para aquela cidade. E ele se pergunta: mas por que esse grupo está indo para lá? Será que eles não sabem que hoje vai ser queimado um pastor naquela cidade? E então diz o seguinte: perguntou o homem que passava: para onde vocês estão indo? E respondeu um dos homens daquele grupo: estamos indo a Smithfield para ver o nosso pastor ser queimado. Então lhes disse: por que desejam ver tal coisa? Que proveito isso vai trazer para vocês? E eles responderam: vamos ver o nosso pastor ser queimado para aprendermos o caminho. Aquelas pessoas, elas sabiam que no futuro delas, muito provavelmente, estava a fogueira. Então elas foram de fato, meus irmãos, e nós não temos como entender isto. Elas foram para ver o seu pastor ser queimado, com a seguinte perspectiva: nós vamos aprender o caminho, porque se amanhã eu tiver que ser queimado, eu seguirei o exemplo do meu pastor e do meu supremo pastor, que foi preso naquele madeiro. E é interessante porque esse contexto foi muito comum. Quase 300 pessoas foram ordenadas a serem queimadas por Maria Tudor
ou Maria a Sanguinária. Então, estes irmãos sofreram forte perseguição, e muitos deles de origem escocesa, muitos deles de origem presbiteriana. E aqui nós entramos na origem da nossa igreja. A influência reformada foi muito forte na Escócia. E aqui, eu coloquei aqui a fotinha desse livro, não só por conta da imagem que tem ali de John Knox, mas também porque é um livro muito bom. É inclusive dele que eu tirei algumas informações. No final ele tem uma tabelinha com alguns aspectos históricos muito breves, o ano e o que aconteceu, e faz uma reconstituição inclusive da Reforma Protestante como um todo. E além disso ele tem no final a Confissão de Fé Escocesa, que aí nós não vamos falar sobre ela hoje. Domingo que vem, se assim o Senhor Deus quiser, a gente vai ler um pequeno trecho da Confissão de Fé Escocesa para nós, apenas por curiosidade, podermos ver um pouco sobre esse documento. Mas a influência foi muito forte. E na Escócia, então, surge o nome presbiterianismo, ou então a Igreja Presbiteriana. E John Knox foi o seu principal líder. É interessante que John Knox, ele começa a pregar e em determinado momento ele prega até com certa liberdade na Inglaterra. E quando ele tem que se exilar sob o reinado de Maria Tudor, com um grupo de vários outros crentes, ele vai para Genebra. E ali ele tem um contato muito mais próximo com a teologia reformada. E quando ele volta, quando Maria Tudor já não está mais no poder, e ele volta para a Escócia, então ele começa a pregar ali. O Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, converte diversas pessoas. E então nós temos um movimento, aquele avivamento ali, um movimento de reforma muito forte na Escócia. E por causa, como o pastor Alfredo falou, da forma de governo, em que constituíam presbíteros, conselhos, presbitérios, sínodos e assim por diante, eles começaram a ser chamados de presbiterianos. Aqueles são os presbiterianos. Por quê? Por causa da forma de governo. Porque dessas características, muito bem faladas aqui, muitas delas eram comuns a várias outras igrejas. Os reformados, de um modo geral, tinham essas mesmas peculiaridades, mas dentre eles haviam aqueles que seguiam essa forma de governo presbiteriana. E então, na Escócia, no contexto ali da segunda metade do século XVI, depois de 1550, 1560 mais especificamente, nós temos a formação da igreja presbiteriana na Escócia. Eu vivo deixando isso daqui, depois fico procurando. A igreja presbiteriana, ela surge ali. E o primeiro pregador presbiteriano, por assim dizer, ou um dos primeiros, é George Wishart. E ele é martirizado em 1546. E John Knox começa a ter acesso à teologia, e ele é convertido num contexto em que ele era guarda-costas de George Wishart. Por quê? Porque ele foi muito perseguido. Então ele tinha alguns guarda-costas que iam com ele para garantir a sua segurança enquanto ele ia pregar em determinados locais. E John Knox, logo depois que George Wishart é preso, John Knox é condenado também a passar 19 meses como escravo. Na verdade, ele é condenado a passar mais tempo do que isso. Só que aí ele passa 19 meses como escravo nas galês francesas, ali remando. Ele passa quase 2 anos fazendo isso. E depois que ele consegue a sua liberdade, ele vai pregar na Inglaterra. E então, no reinado de Maria Tudor, ele se refugia em Genebra. E, meus irmãos, precisamos fazer um parêntese aqui. E aqui nós fazemos um link para aquilo que eu falei no início, sobre a sarça na IPB. Vocês podem observar aqui que é a igreja na Escócia. E esse aqui é o timbre, ou brasão que eles utilizam, que começou lá naquele passado. Aí eu peço que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. De onde foi tirado esse timbre, ou esse brasão? Êxodo capítulo 3, versos 1 e 2. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Não sei se você consegue observar uma inscrição que está ali, nectamen consumebatur, no latim, e não se consumia.
E nós temos uma sarça ardendo em chamas, mas que não se consome. E é interessante que o anjo do Senhor aparece ali, e nós entendemos que o anjo do Senhor é uma teofania do Deus Filho, o nosso Senhor, e ele está presente no meio daquela sarça. E ela é consumida, ela é ateada por fogo ali, tomada por fogo. Mas muito embora a presença do anjo do Senhor, ela não se consome. Ela queima, mas não se consome. O Senhor Deus, em Cristo, por meio do seu Espírito, está presente no meio da sua igreja. E mesmo diante da presença do Deus Santo Todo-Poderoso, nós não somos consumidos. Nós não somos consumidos. Essa sarça, em grande medida, aponta para nós, como igreja do Senhor. E é algo interessante aqui, que há esse aspecto teológico que é um aspecto histórico também. Porque desde o início, a igreja na Escócia acaba tomando como seu símbolo a sarça ardendo e coloca esta frase, e não se consumia. E isso segue para as diversas igrejas presbiterianas pelo Brasil, ou pelo mundo, perdão. Por exemplo, ali vocês podem ver a igreja presbiteriana do Peru. Igreja Evangélica Presbiteriana do Peru. O símbolo semelhante, ardia, pero não se consumia. A mesma frase, mas na língua deles. E outros aqui, a igreja presbiteriana na Irlanda também tem ali, é um pouco mais tímida, mas também tem o símbolo. Ou então a igreja na Austrália também tem um símbolo ali, e por trás uma cruz, e também a frase Nectamen Consumebatur. Alguém já tinha visto um símbolo semelhante a este? Tipo esse? Esse. Exatamente esse. Perfeito. Tentou ser igual a esse, né? Meus irmãos, perfeito. A Sandra está trazendo essa informação. Quando era a igreja menor, que era aqui no palco, era um símbolo muito semelhante a este. A ideia é ser esse com essa frase. E eu vou trazer mais aqui à frente. Aqui. Esse é um dos brasões oficiais da igreja presbiteriana lá atrás. Tem ali a data, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e a frase e uma sarça ardendo. E o Supremo Concílio de 1951 estabeleceu esse brasão. Não sei se vocês repararam, mas não tem pomba aqui não. Ela vai surgir depois. Adotar como timbre da Igreja Presbiteriana do Brasil, timbre este constante de uma sarça ardente com a inscrição Nectamen Consumebatur. Timbre este usado por muitas igrejas presbiterianas e também por nossa casa editora. Resolve-se que na barra se leia a Igreja Presbiteriana do Brasil. E então, 1951 vigorou por muitos anos, com poucas variações. Em 1995, a mais utilizada eram essas. E aqui na igreja, algo muito próximo a esse inicial aqui, da Igreja da Escócia. Né? Então, já tivemos este timbre aqui na igreja, há anos atrás, na década de 90, né, Sandra? Na década de 80. E vocês podem observar, tinha aquela frase no latim e uma sarça ardendo. E meus irmãos, um dos motivos dessa frase e não se consumia é porque a igreja do Senhor literalmente ia para a fogueira, naquele contexto. Mas muito embora o corpo daquelas pessoas se consumisse pelo fogo, a igreja, ela não se consumia. Aqueles irmãos iam inclusive com alegria pelo privilégio de serem mortos por causa de Cristo. E eles tinham convicção de que o seu corpo poderia ser queimado, mas eles não seriam consumidos pelo fogo eterno. Por isso, Nectamen Consumebatur. Mas, aí por isso que eu perguntei para você, se você se lembra do antigo símbolo, aquele lá, que vigorou até meados da década de 90, e então, em 96, houve uma proposta de uma nova logomarca oriunda do Conselho de Comunicação e Marketing da IPB. Isso foi aprovado. A Comissão Executiva do Supremo Conselho da IPB resolve aprovar a proposta em seus termos ad referendo ao Supremo Conselho IPB, e essa decisão não foi unânime, eles registraram isso lá no documento. E então nós tivemos um outro símbolo, que não é esse, né? O símbolo da sarça e aquela pombinha no meio. E se vocês pesquisarem,
várias igrejas presbiterianas mais recentes, ali, de meados da década de 80, 90 inclusive, tem o símbolo da sarça, mas também o símbolo de uma pombinha ali no meio da sarça. Qual é o motivo disso? Um momento em que o movimento carismático e o movimento pentecostal começou a influenciar grandemente várias igrejas presbiterianas pelo mundo. E então, para se alinhar de alguma forma a este movimento, o Supremo Concílio daquela época, a igreja presbiteriana naquela época, acabou mudando a logomarca da igreja e inserindo ali aquela pomba. E eu li um pouco do documento desse Conselho de Comunicação e Marketing, e eles deixam muito claro ali, esse documento elaborado em 1996, que, primeiro, aquela frase, no entendimento deles, infelizmente, não fazia sentido mais, nectamen consumem barto. Então, eles retiram aquela frase, eles fazem um novo símbolo, né, pensando em uma série de questões de divulgação da imagem mesmo da igreja, e eles inserem ali a pomba. E qual é o significado daquela pomba? Justamente o movimento, a descida do Espírito Santo, para então se alinharem a este movimento em que havia uma questão dos dons, um movimento mais carismático dentro das diversas igrejas e que também influenciou a nossa nesse período do passado. Mas então, em 2010, foi aprovada a mudança dessa imagem. Alguns dos motivos foi justamente aquilo que nós temos em Êxodo 20. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Êxodo 20. Se já está aberta ali em Êxodo 3. Quem tem a Bíblia de Genebra, por favor, abra sua Bíblia na pergunta 109 do Catecismo Maior de Westminster. Êxodo 20, versículo 4. E esse foi o segundo sino, né? Foi o primeiro. Foi o segundo. Meus irmãos, eu vou ler esse texto. Vamos ler a pergunta 109 do Catecismo Maior. E os pais, por favor, podem ir buscar os seus filhos. Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, e ele continua. Temos aqui o mandamento do Senhor, o terceiro mandamento, não devemos fazer imagem. E então a pergunta 109, na verdade não vamos nem ler, né? Você que abriu, leia aí. Mas a pergunta 109, interpretando esse texto, vai dizer, olha, nós não devemos fazer imagem de nenhuma das pessoas da Trindade, nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. E lá era uma imagem do Espírito Santo. Então, um dos motivos era justamente esse. Nós não temos como uma igreja confessional, inclusive, e em desacordo à palavra do Senhor, colocar a imagem de Cristo, ou na verdade a imagem do Espírito Santo, no nosso símbolo. E em 2014, já tinha a decisão em 2010, em 2014 então foi estabelecida essa atual imagem, essa atual logomarca. E é justamente isso, irmão, apenas esta informação de algumas mudanças que ocorrem. Porque quem entrou naquele período, por exemplo, que eu entrei na igreja, pensava assim, sempre foi assim, mas então resolveram mudar. E que chato que resolveram mudar, só para trazer problema para nós. Mas, meus irmãos, não foi sempre assim. Nós tínhamos um símbolo que tinha todo um significado histórico, inclusive com uma frase com todo um significado histórico e teológico, mas que foi retirado. E então foi mudado. E o que nós fizemos em 2014 foi, pelo menos, tirar algo que não deveria estar ali naquele novo símbolo, que é a imagem de Deus. Então nós precisamos nos lembrar disso. A igreja presbiteriana ela tem todo um legado histórico e é importante para nós entendermos vários aspectos deste legado. Vamos orar. Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pelo que vimos aqui, pelos esses irmãos do passado, no contexto dos puritanos, da reforma protestante, do movimento reformado e do presbiterianismo, desde sua origem na Escócia, até aquilo que temos na história do presbiterianismo no Brasil. Irmãos e irmãs nossos do passado que se doaram para o Senhor, que levaram o nome de Cristo, Senhor Deus, e espalharam por este país e pelo mundo. Pai, nós agradecemos por estas pessoas. E Pai querido, nós agradecemos porque nós temos o privilégio de conhecer um pouco melhor sobre a nossa história, inclusive observar questões que podemos observar com os erros também, com aquilo que não deveria ter acontecido e aprender com isto. E também observar os acertos do passado e também aprender com isto. Que o Senhor nos abençoe, Pai amado, que possamos dar valor à nossa história e compreendê-la melhor. E dar valor, Senhor Deus, à teologia que o Senhor nos entrega através das Sagradas Escrituras. Que o nome de Cristo esteja glorificado em nossas vidas e na vida de cada um irmão que está aqui neste momento.
É no nome dele que nós pedimos, agradecemos. Amém. Os irmãos estão liberados.